Foi um empate maluco. O Internacional começou jogando muito mal contra o Vasco da Gama. Foi amplamente superado pelo adversário nos primeiros 30 minutos de partida. Leva o gol, mas depois se recupera. Cria chances, empilha oportunidades desperdiçadas e conquista o gol de empate depois de um lance polêmico onde o goleiro do Vasco é expulso por cera. O Inter até poderia ter tido uma sorte melhor durante a partida. Criou para virar contra o Vasco da Gama, mas no final das contas saiu com um empate, que mantém a invencibilidade pós-pausa da Copa do Mundo de Clubes e ainda dá uma tranquilidade na tabela para o Inter focar nos compromissos pela Copa do Brasil contra a equipe do Fluminense. A gente fala tudo sobre o empate colorado contra o Vasco no Beira-Rio, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. O Inter empatou em 1-1 com o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, tá? E foi um jogo onde o Inter começou jogando muito mal. Assim, o Roger não preservou muito. Ele teve algumas novidades no time titular, que era a presença do Cleiton Sampaio e não do Gabriel Mercado na vaga do Vitão. E no setor do ataque, o Gustavo Prado começou jogando e o Carboneiro foi preservado, começou descansando no banco de reservas. E o começo do jogo foi um filme de terror para o Internacional. Os 30 primeiros minutos, o Inter não viu a cor da bola. O Vasco, que tem um ótimo treinador, que é o Fernando Diniz, que sabe jogar, que tem a posse de bola como uma obsessão, o Vasco botou a bola no chão e colocou o Inter na roda nos primeiros 30 minutos. O Inter não conseguia marcar, o Inter não conseguia sair jogando, o Inter não conseguia achar o Vasco, e o Vasco empilhava oportunidades desperdiçadas no primeiro tempo. O Veguete perdeu um caminhão de gols. Um caminhão de gols. E o Inter poderia ter saído perdendo muito antes. E aos 30 minutos, leva o gol, depois de empilhar oportunidades a equipe do Vasco da Gama. Num contra-ataque, o Ryan invade a área pelo lado direito, bate cruzado, sem chances para o Rocher e faz 1-0 em um momento onde o Inter estava perdido taticamente, porque o time não encontrava os jogadores do Vasco. Tecnicamente, todo mundo abaixo, os volantes perdidos, o Bernabé tomando um baile do Paulo Henrique, a zaga sendo completamente exposta, o Alan Patrick sumido do jogo, o Borré não segurava a bola, o Inter estava fedendo em campo. E aí o Vasco chega ao gol do 1-0. O 1-0 aos 30 minutos é enganoso. O Vasco poderia ter feito muito mais. Só que a verdade é que depois do gol do Vasco, o jogo ele vira de figura. O Inter começa a crescer e ainda no primeiro tempo, o Inter teve a oportunidade de ampliar ou de empatar a partida. O Alan Patrick coloca uma bola na trave, tem também uma cabeçada na trave do Cleiton Sampaio, o Borré cabeceia para uma grande defesa do Léo Jardim, o Gustavo Prado acerta um chutaço de longe que o Léo Jardim faz outra grande defesa. Então, já no começo, já na parte final do primeiro tempo, 15 minutos, o Inter já conseguiu se recuperar na partida. E acho que esse é um ponto positivo. É claro que eu tenho que desenhar aqui o filme de terror que foram os 30 primeiros minutos do jogo, e que me pareceu um desajuste tático do Internacional. Não foi físico só, não foi tático. O Inter tomou um baile do Vasco nos 30 primeiros minutos de jogo. Não achou o Vasco. Depois do gol, as coisas se azeitaram. O Inter conseguiu criar e já depois do gol, o Inter mandou na partida. Teve chance de empatar no primeiro tempo e no segundo tempo foi só Internacional. Eu tenho que ser realista. É claro que o torcedor deve estar chateado com o resultado, com o que o Inter apresentou nos 30 primeiros minutos, mas o Inter jogou melhor do que o Vasco nos 90 minutos. O que o Inter jogou no segundo tempo superou o que o Vasco jogou nos 30 minutos do primeiro tempo. O Inter empilhou chances, não só na reta final da primeira etapa, como também no segundo tempo. O Vasco pouquíssimo chegou à meta do Rocher e, claro, o Vasco, dentro da sua proposta, recuou as suas linhas, baixou as suas linhas e esperou o Inter, que amassou, apertou, criou, mas não conseguia chegar ao gol. O Roger achou alternativas, tá? Ele coloca, por exemplo, o Bruno Tabata
Ele já volta, né, do intervalo com o Carboneiro na vaga do Gustavo Prado. O Carboneiro entra muito bem na partida. Ele coloca o Bruno Tabata do Bruno Henrique, tá? E o Bruno Tabata entra muito bem ali no meio-campo, que é um pedido do próprio jogador e que mostra que, de fato, pode ser uma solução interessante, porque o Bruno Tabata fez um ótimo jogo. O Inter criou muitas oportunidades. Depois, quando o jogo estava ainda, o Inter apertando e precisando de mais soluções, ele tira o Alan Patrick, porque tem que pensar também no jogo de quarta-feira contra o Fluminense. Ele coloca o Raikkonen, mais um centroavante, faz 2 atacantes, o Wesley de um lado, o Carboneiro de outro, aí ele tira o Wesley, bota o Vitinho, o Tabata como um meia, o Thiago Maia como um volante ali ao lado para ajudar o Tabata nessa circulação de bola, Aguirre e Bernabé espetados, e o Inter faz uma pressão, um filme de terror para cima do Vasco da Gama em busca do gol de empate. Tem um lance polêmico, e que, na minha opinião, a arbitragem não errou. O Léo Jardim brincou com a arbitragem de fazer cera. Ele cai deliberadamente no gramado, todo mundo viu que não estava sentindo nada. A arbitragem pede para ele se levantar, o jogo já estava amarrado há 2 minutos, ele disse que não vai se levantar, ele já tinha amarelo, a arbitragem dá o segundo amarelo e o cartão vermelho. Um claro movimento do Léo Jardim ali de fazer cera, porque falou, o juiz não vai ter peito de me expulsar. E o juiz fez o certo, aplicou a regra, expulsou o Léo Jardim, porque se a cera é para cartão amarelo, quem faz cera 2 vezes tem que ser expulso. É a regra. E aí, o Léo Jardim é expulso, o Inter abafa o Vasco da Gama e vem o lance do gol. Em um chute do Cleiton Sampaio, que fez um bom jogo, tá? O Cleiton Sampaio, a defesa do Vasco corta mal, o Bruno Tabata cruza para trás, o Veguete corta mal de novo e ela sopra do pé do Carboneiro. Melhor jogador do Inter em campo, ele com um tapa faz o gol de empate. O Inter ainda teve oportunidades de ter a virada no final do jogo. Pressionou para isso, mas a bola acabou não entrando e o empate ficou o placar de 1-1. Eu não digo que é um resultado injusto, tá? Dá para ser justo pelo que o Vasco jogou nos 30 primeiros minutos. Mas o Inter foi melhor do que o Vasco. E eu acho até que o Inter poderia, sim, ter vencido essa partida, mesmo tendo 30 minutos desastrosos que teve no estádio Beira-Rio. E a gente precisa olhar para esses 30 minutos. O Inter entrou dormindo em campo, o Inter entrou sendo amassado pelo Vasco da Gama, mas depois conseguiu reagir e conseguiu ter soluções importantes. É um empate que fica com um gosto amargo, mas o Inter, de alguma forma, tem uma situação positiva dentro da tabela do Campeonato Brasileiro em comparação com aquilo que tinha depois da pausa da Copa do Mundo de Clubes, quando estava no Z4. A ideia era estar tranquilo para quando o Inter jogasse os jogos pela Copa do Brasil, e o Inter está tranquilo. Hoje, o Inter agora, com esse empate, é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro, está a 6 pontos do Z4, tranquilo, com um jogo a menos ainda do que outros adversários, e pode focar agora na partida contra a equipe do Fluminense. Poderia ter sido melhor, e acho que o Inter até jogou para vencer, mas no fim das contas veio o empate no Beira-Rio. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!